Olá para todos, boa noite, tudo bem? Vamos conversar brevemente mais uma vez hoje. Já tivemos outra live hoje, mas foi muito pedido para mim que eu exprimisse a minha opinião sobre a questão de diabetes, né? E o que pode ser feito. Então, bem rapidamente, eu vou falar um pouco sobre o assunto. Queria saber quem está me escutando, se está escutando direitinho, para a gente poder começar essa breve live sobre o assunto. Eu vou começando, eu só aguardo, por favor, que vocês me digam se estão escutando direitinho, tá bom? Meu nome é Ícaro Alves Alcântara, eu sou médico, meu site é o icaro.med.br. E o tema da minha live de hoje dia 28 de agosto, às 11h10 da noite, uma live especial, né? É diabetes. Prevenção, tratamento e até o que o povo fala de cura. Isso é possível? Bom, antes de mais nada, de onde vocês são? Eu queria que vocês comentassem aí embaixo os nomes e estados de vocês, né? Pra eu poder saber com quem que eu tô falando e tudo. Boa noite para todos. Deixa eu ver se já aparece aqui no Facebook, no DR Ícaro Alves, que eu tô online, né? Mas eu acredito que sim, porque vocês estão aí. Ótimo. Vou colocar os links para quem é profissional de saúde poder se inscrever num canal de contato mais fechado comigo para profissionais de saúde e o link da lista VIP para quem não seja profissional de saúde, para a gente poder manter um contato mais estreito, tá bom? Então, vamos lá. A principal motivação dessa minha live de hoje é ajudar o próximo, como sempre, com informações de qualidade sobre esse tema que pode ajudar tanto, né? Afinal, tem muitos mitos que cercam o assunto e eles, na sua maioria, mais prejudicam do que ajudam, né? Tem um roteiro aqui do meu lado para eu não esquecer nada importante. Outras motivações importantes que corroboraram na minha cabeça que essa escolha desse tema foi boa. Olha só, meu pai foi uma vítima do diabetes. Ele descobriu que tinha diabetes há mais de 10 anos, mas não deixou de comer carboidratos como deveria, não levou a sério a parte de exercício físico, não levou a sério a parte de ingestão de água adequadamente, de fibras. Então, um conjunto de fatores, infelizmente, fez com que ele, apesar de ter excelentes acompanhamentos, não necessariamente meus, de vários profissionais, até de nutricionistas, endocrinologistas e tudo, infelizmente, não poder ter bons resultados, entendeu? Então eu resolvi que seria interessante mesmo conversar com vocês sobre diabetes, visando colaborar. As manifestações recentes, pouco construtivas e até tendenciosas e destrutivas na mídia sobre o assunto. E a outra motivação para essa live foi uma desinformação geral das pessoas sobre o que realmente poderia ajudá-las em diabetes, né? Fico feliz de ver que tem Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro sintonizado. Eu espero poder colaborar com a saúde de vocês, tá? E eu vou passar para vocês a minha experiência de consultório e de carreira com caso de diabetes, ok? Você é livre para pensar e agir como quiser no assunto em tudo. Eu só sugiro um embasamento adequado antes de você formar os seus conceitos, porque o entendimento oficial sobre as coisas muitas vezes não é o melhor entendimento, mas é você quem vai julgar isso, tá bom? Então, olha só, eu fui buscar na internet qual é a definição oficial de diabetes. A definição é que é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. E o que é insulina? É um hormônio secretado pelo pâncreas, tá certo? O pâncreas também produz enzimas digestivas para ajudar na digestão, mas parte do pâncreas produz a insulina, que é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue. E é o hormônio fundamental para as células poderem pegar a glicose do sangue e utilizar essa glicose, incorporar a glicose e usá-la para poder produzir energia, para poder reciclar a molécula de ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Então a glicose serve para isso dentro da célula, mas para entrar dentro da célula, o principal mecanismo para essa entrada depende de insulina, ok? Então quando a pessoa tem diabetes, o organismo ele tem dificuldade de reagir direito à insulina, tá? E dessa forma de incorporar a glicose adequadamente dentro da célula, de usar essa glicose.
por conta disso, muitas vezes o paciente desenvolve a hiperglicemia, ou seja, glicose circulando excessivamente no sangue, e essa glicose pode ir neutralizando ou modificando proteínas, que é o que a gente chama de glicação. Ela pode açucarar o sangue demais e isso prejudicar a parede dos vasos, pode inflamar, pode ir açucarada demais para tecidos de nervos e companhia e dar problema, ok? Então, assim, o problema básico do diabetes é uma pessoa que não consegue ter uma utilização da insulina adequada. Ou essa insulina ela não é produzida de maneira suficiente, ou ela é produzida de maneira suficiente ou até excessivamente, mas não age direito nos tecidos, seja por problema de receptor, uma insulina produzida com defeito, ou então porque os tecidos podem ficar resistentes à insulina. Recomendo que vocês assistam a minha live sobre açúcar que está nessa timeline. Açúcar, o carboidrato, né? Os açúcares são carboidratos. Tudo bem? E aí eu explico melhor todo esse processo de como os carboidratos mexem com a insulina lá. Mas olha só, deixa eu te explicar. Diabetes não é necessariamente excesso de glicose no sangue. Existem várias pessoas com a glicose compensada no sangue, mas quando você vai ver, os níveis de insulina necessários para compensar essa glicose estão tão altos, mas estão tão altos que a pessoa já pode ser até diabética com a glicose descontrolada, com a glicose controlada no sangue. Então essa história de olhar a glicose no sangue para poder ver se a pessoa tem diabetes, isso é antiquado e muitas vezes é inadequado. Tem que olhar a insulina, quanto essa pessoa está precisando produzir de insulina para poder ter efeito, ok? Por quê? Aqui nessa live eu não estou falando da diabetes tipo 1, mellitus tipo 1. Essa é a diabetes onde o pâncreas ele tem, ele vai sendo destruído e vai parando de produzir insulina. Nesses casos a pessoa precisa de insulina regularmente, precisa de remédios, porque sem insulina, lembre-se, a glicose não entra nas células e vai ficar açucarando o sangue, o que traz um monte de problema. Tudo bem? E eu também não estou falando da diabetes insípidos. A diabetes insípidos é um tipo de diabetes bem mais raro, onde a pessoa urina demais e por isso desidrata com facilidade. É outra coisa, tá bom? Desidratação severa. Então, o que eu quero questionar com você é o seguinte: você é diabético ou está diabético? Uma pessoa é diabética ou está diabética? O que muitas pessoas falam por aí é que diabetes é uma doença crônica onde a pessoa, quando tem, nunca mais vai deixar de ter o diabetes, certo? E que o máximo que ela pode conseguir depois é controle. Outras pessoas falam em cura de diabetes, por quê? Porque tem muita gente que, quando adequa água, alimentação adequada, reduz os carboidratos bastante na dieta, quando passa a se exercitar direito, com exercícios de força também regularmente, que são fundamentais, dormir direito, desintoxicar-se, pegar sol, um conjunto de fatores chamados de hábitos saudáveis de vida, tem pessoas que deixam de ter os níveis de insulina inadequados, deixam de ter a resistência à insulina, que é um critério, um dos critérios para você ter o diabetes. A insulina funcionando inadequadamente. A resistência à insulina é um desses fatores. Aí é que tá. Essa pessoa, ela foi curada do diabetes ou é uma pessoa que tem um diabetes controlado e tratado? É você quem vai decidir isso. O que eu vejo em quase 20 anos de medicina é um monte de gente que chega no consultório com sintomas de diabetes, com exames clínicos mostrando descontrole da insulina, e quando você vai ver, quando a pessoa melhora os hábitos de vida, ela deixa de ter o descontrole de insulina e por conta disso passa a viver normalmente e muitas vezes sem remédios. Se você acha que isso é cura do diabetes ou se é um diabetes controlado, é com você. Eu só acho que tem uma discussão aí que é mais de significado e não da coisa em si. Ou seja, uma pessoa que ela tinha o diagnóstico de diabetes, ela estava diabética, controla os hábitos de vida, entra no site do American College of Lifestyle Medicine, do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, entra depois no site de grandes universidades como Harvard, que fala sobre hábitos saudáveis de vida, medicina do estilo de vida,
E você vai ver que uma das coisas que melhora muito, e eles falam lá sim na possibilidade de controle e cura, certo? De doenças crônicas, é o quê? Melhorar os hábitos de vida, ok? Então, se você vai chamar de cura ou de controle da diabetes, é com você. Aliás, te digo uma coisa, tem especialistas que ficam dizendo que o paciente ele é diabético para a vida inteira, depois que ele tem o diagnóstico. Por quê? Toda vez que ele enfiar o pé na jaca em carboidratos, descompensar o exercício físico, que ele vai voltar a apresentar os sintomas de diabetes. Gente, qualquer um de nós, se enfiar o pé na jaca em hábitos de vida inadequados, acabar com o exercício físico ou fazer inadequadamente, esporadicamente, comer bastante carboidrato, passar a dormir mal e tudo mais, vai desenvolver sintomas de resistência à insulina e pode chegar por aí ter o diagnóstico de diabetes. Então o que eu questiono é, uma pessoa que se apresente com sintomas e resistência à insulina no exame, ela é diagnosticada como diabetes. Então, se depois ela consertar os hábitos de vida, principalmente a alimentação, diminuir carboidratos e não tiver mais os critérios de diabetes, muitos vão falar que ela foi curada do diabetes, desde que ela mantenha excelentes hábitos de vida. Outros vão dizer que é um diabético controlado. E aí? Obesidade, por exemplo. As pessoas gostam de dizer que o obeso, ele nunca deixa de ser obeso. Ele não existe ex-obeso, existe obeso controlado. Eu não concordo com isso. Eu acho que uma pessoa pode ter passado por obesidade, por hábitos de vida ruins principalmente, depois equilibrou os hábitos de vida, equilibrou hormônios, vitaminas, minerais, supriu carências, desintoxicou e nunca mais vai apresentar obesidade na vida, porque entrou nos eixos. Essa pessoa, ela é um obeso curado ou ela é um obeso controlado? Na minha opinião, é um obeso curado. Outro exemplo, uma pessoa que, por exemplo, ela usou drogas, tá certo? Aí depois ela não usa mais drogas, está curada, está dando testemunho, depoimento para as pessoas de como melhorar, melhorou os hábitos de vida, está livre da dependência. Vai a vida inteira ter que sustentar o rótulo de que é um ex-drogado? Eu não concordo com isso. Eu acho que essa pessoa sabe aonde, se ela descuidar, onde ela vai adoecer de novo e o que ela pode voltar a ser. Mas não necessariamente a gente vai pegar um rótulo de doente para a vida inteira e dizer que é um doente controlado. Então, com diabetes, eu, Ícaro, particularmente, acho que existe sim cura para alguns casos de diabetes. E vejo em consultório um monte de paciente que chega com hábitos de vida ruins, sintomas sugestivos de diabetes e exames sugestivos de insulina descontrolada. Quando você controla o equilíbrio geral dessa pessoa, ela leva a sério hábitos saudáveis de vida, ok? Ela passa a comer direito, diminui drasticamente carboidratos na sua vida, o que é fundamental, se exercita regularmente, inclusive com exercício de força, o que é fundamental, dorme direito, desinflama-se em geral. O que acontece? Eu vejo um monte de gente que até tinha critérios de usar remédios para diabetes, ou usou por algum período de tempo, não usa mais e está bem durante anos. Agora, se vão chamar de curado de diabetes ou de tratado e diabetes controlado, gente, eu não vou entrar nessa questão. Eu estou dizendo que sim, é possível se livrar dos remédios ou tomar bem menos remédios se você melhorar seus hábitos de vida. E quem está dizendo isso não sou eu, é Harvard, é Oxford, é Yale, é o American College of Lifestyle Medicine, e são entidades que têm muitas pesquisas por trás para ver que o que principalmente dá problema para a pessoa desenvolver resistência à insulina ou doenças crônicas é hábitos de vida ruins e que a qualquer momento eles podem ser melhorados e efeitos positivos podem ser adquiridos sim, ok? Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Quem mais estimula a insulina a ponto dela poder descontrolar e o corpo ficar resistente à insulina é comer carboidrato demais, não praticar exercício físico adequadamente, não tomar água direito, que ajuda a jogar para fora muito da glicose, não dormir direito, que bagunça os hormônios e pode levar a quadros de diabetes, tá certo? E estar intoxicado, não ter vitamina D adequada, é um monte de coisa. Não dá para ser simplista e falar que todo caso de diabetes precisa de remédios a vida inteira. Não. Todo caso de doenças crônicas precisa melhorar os hábitos de vida e depois ver se a doença ainda persiste.
Porque tem muito caso por aí de diagnóstico de diabetes como se fosse uma doença crônica, e não, é um estado da pessoa de diabético naquele momento, mas que depois, se ela melhorar os hábitos de vida, pode sim, eventualmente, reverter. Não estou dizendo todos, mas estou dizendo que é bem possível. Tem muito paciente que não melhora os hábitos de vida adequadamente, adota só dieta, não melhora porque hábitos de vida são algo abrangente. Aí o que, que acontece? Não melhora e fica botando a culpa como se a dieta não fosse uma coisa poderosa. Dieta acompanhada por um bom nutricionista e exercício físico acompanhado por um bom personal que saibam trabalhar em equipe entre eles e com os médicos, com médicos atualizados, são ferramentas poderosas para reverter resistência à insulina. E em muitos casos a reversão de resistência à insulina pode fazer com que sintomas de diabetes sumam, melhorem bastante ou sumam. Isso é possível, tá certo? Então, uma das dicas básicas para poder melhorar de diabetes, prevenir ou até ficar livre dos sintomas é o quê? Comer menos carboidrato, sim. Se a gente fosse feito para poder armazenar carboidrato como fonte de energia, a nossa reserva não era de gordura, gente. Era de carboidrato. E não é. A maior parte da nossa reserva energética é de gordura. Então o que, que acontece? Deixa eu dizer para você. Todo excesso de carboidrato que você consumir vai virando gordura. E vai facilitando que você desenvolva resistência à insulina. E o que, que mais quebra isso? Tomar água direito, comer direito com menos carboidratos e fazer exercícios direito, incluindo de força, bem orientados. Essas três coisas basicamente, junto a equilíbrio de hormônios, vitaminas, minerais, neurotransmissores e desintoxicação, pode sim reverter resistência à insulina, que em muitos casos vai fazer com que o paciente não tenha mais critérios para ser chamado de diabético. Ok? Quem não tem hábitos saudáveis de vida é que adoece. Entrem lá no icaro.med.br/movimento 11, principalmente quem quer prevenir doenças crônicas e diabetes também, sabe? Se melhorar os hábitos de vida, essa é a maior parte do caminho, melhor parte do caminho. Tudo bem? Tem muita gente aí que está sendo diagnosticado como você é diabético. Não, eu acho que o certo é falar você está diabético. Agora, é claro, se a pessoa demora para ter o diagnóstico, pode ser que com o tempo não dê para reverter esse estado. Pode ser que com o tempo precise de remédios por um bom tempo. Ou daí para frente, tudo bem. Mas eu confio no poder dos hábitos de vida. E outra, tem muito paciente que chega com critérios de diabetes, quando você vai ver é carência de testosterona, é excesso de cortisol, é problema com tireoide, tá? E isso vai causando vários sintomas. Tudo bem? Então, tem que entrar, tem que ver se o diagnóstico também está correto de diabetes ou se é um estado transitório de resistência à insulina que dá para corrigir com hábitos saudáveis de vida. Ok? Então, olha só, volto a dizer para você. O paciente que recebe diagnóstico de diabetes, mas melhora os hábitos de vida, principalmente a dieta, o exercício, a água, o equilíbrio de hormônios, vitaminas, minerais, neurotransmissores, dorme direito, vitamina D e livra-se dos problemas com a insulina. Como você vai chamá-lo? De diabético controlado? De ex-diabético e, portanto, falaria-se em cura? Ou alguém que nunca teve diabetes e recebeu o diagnóstico disso precipitadamente ou equivocadamente? Não sei. Pensa aí, pode ser tudo isso. O diabetes, então, pode ser temporário? Em consultório, eu tenho visto pacientes que vêm de vários médicos com diagnóstico de diabetes, melhoram esse tanto de coisa que eu falei e depois passam a ter uma vida normal, desde que com bons hábitos de vida. Chame isso do que você quiser. Tem 4 tipos básicos de paciente quando a questão é diabetes, sabe? Você tem os pacientes que têm sintomas, têm distúrbios da insulina alterada, mas resolvem fazer o necessário para se cuidar, antes mesmo dos remédios ou junto aos remédios, e melhoram. E às vezes até abandonam os remédios e ficam bem. Tem os pacientes que têm sintomas, têm distúrbios de insulina, mas ele resolve não melhorar nada de hábitos de vida. Vai ficar dependente de remédio possivelmente a vida inteira mesmo. E reforçar esse rótulo de que diabetes é uma doença de ser e não de estar. Não melhorou os hábitos de vida? Como é que fica? Ok? Tem os pacientes que têm sintomas, mas nem investigam adequadamente insulina, curva glicêmica, alimentação e vão ficar nesse pool de muitos pacientes que deveriam ter o diagnóstico de diabetes e o tratamento adequado e não fazem. E tem os pacientes sem sintomas ou que não valorizam seus sintomas que podem ter a doença. Sabe o que mudou para todos esses? O rótulo. Se eles sabem ou não que tem diabetes, o cerne da questão continua o mesmo. Melhoraram os hábitos de vida?
equilibraram vitaminas e minerais, equilibraram hormônios e neurotransmissores, porque para controlar a glicose você precisa de magnésio, você precisa de complexo B. Por exemplo, você precisa de equilíbrio hormonal, senão ela pode descompensar. E aí? O que foi que aconteceu no final das contas? Sabe? Então, o rótulo é menos importante do que você abordar e realmente melhorar na questão da patologia. Tudo bem? Eu não sou contra remédios, tá certo? Agora, tem muita gente que chega numa consulta de pouquíssimos minutos, olha, você está diabético, vai usar esse remédio aqui, e mal orienta que procure um nutricionista competente para diminuir carboidrato na dieta, porque o carboidrato é o que mais dá problema de desequilibrar a insulina, tá certo? A gente foi feito para comer mais gordura, proteína, fibra e água e menos carboidratos. A gente come 20 vezes mais carboidrato do que comia há mais de 100 anos atrás. Isso não é normal, por isso que tem diabetes galopando por aí. Então, o que eu preconizo é, fora situações de emergência, antes de ficar recorrendo a remédios, melhore seus hábitos de vida, equilibre seus hormônios, seus neurotransmissores, sua vida, diminua o estresse, sabe? Desintoxique-se, principalmente os hábitos de vida, alimentação com menos carboidratos adequada, tomar água direito, exercício direito, incluindo exercício de força regularmente, e veja se você não melhora, porque eu tô vendo um monte de gente primeiro recebendo prescrição de remédio e às vezes nem tem situação de urgência e às vezes nem é investigado sobre hábitos saudáveis de vida. Isso, como médico e como ex-professor de faculdade de medicina, ex-professor para fisioterapia, para enfermagem, é que eu acho que não está adequado. Paciente mal investigado ou investigado insuficientemente e que recebe uma chapuletada de remédio antes que os hábitos de vida sejam adequadamente investigados e orientados. Tá certo? Até saiu um estudo há alguns anos atrás dizendo que quase 60% dos médicos nos Estados Unidos não se sentia confortável de investigar ou capacitado para poder investigar e orientar hábitos saudáveis de vida para os seus pacientes. Isso é sério. Isso é sério, porque o que mais ajuda em saúde é melhorar os hábitos de vida. A American Heart Association está falando isso e várias sociedades. Aí o que acontece? Fica fácil taxar o paciente de um doente crônico. Ninguém ensinou para ele como melhorar os hábitos de vida, porque o que eu vejo é que quando se melhora os hábitos de vida, você precisa de menos medicamentos ou até não precisa cronicamente, tá? Você não precisa desse tanto de medicamento que estão usando por aí, muitos prescritos até erradamente, ok? Então, o recado que eu tinha para passar para vocês sobre diabetes era esse, tirem suas próprias conclusões, mas para toda doença crônica, inclusive diabetes, o que eu preconizo em primeiro lugar é que vocês melhorem os seus hábitos de vida, principalmente água, alimentação com menos carboidratos, exercícios, respiração, sono, pegar sol adequadamente, desintoxicar-se, suprir carências, investigar e tudo deve dar certo. Tá ok? Se não der, talvez os remédios sejam necessários, mas você tem coisas importantes para ver antes dos remédios, tá bom? Vou ficar brevemente à disposição para perguntas sobre o assunto de hoje. Para quem já quiser ir, vão com Deus, tudo de bom e eu espero ter contribuído para vocês sobre a questão do diabetes e para uma vida melhor em geral, tá certo? Um grande abraço. Como desintoxicar? Leiam sobre desintoxicação lá no meu site, no icaro.med.br, tá? Valdemir, testosterona e diabetes tem a ver? Tem sim. Tem um monte de casos em consultório de paciente com distúrbio de insulina, às vezes até com a glicose já descompensada ou as duas coisas juntas, e quando você conserta a testosterona, conserta disso. Que Deus nos abençoe a todos, Shirley. A todos nós, tá certo? Sem mais dúvidas, então um grande abraço, fiquemos todos com Deus, uma boa semana. Até mais.